pessoal, ok? Então, para fecharmos entre alguns temas importantes, informação e documentação em esporte, educação física e lazer, o papel pedagógico do Centro de Memória do Esporte. Centro de Memória do Esporte. É lógico que memorizar faz parte do ser humano. Armazenar, onde você armazena também há um aprendizado. Alguns falam que há uma diferença entre você aprender e memorizar. Estava tempo agora ouvindo, assistindo aquele professor falando que sobre professor. E a questão, muitas vezes, é um espanto em questões de memorizar. O que eu quero dizer, tempos atrás, eu falando com os alunos, falando com eles, discutindo, conversando com eles, porque tinha alguns que tinham dificuldades em uma área, alguns setores, tinha que ter uma questão de quantificação, qualidade, qualificação, entre o seu perfil. Então, o próprio professor tinha que criar um diagnóstico que possa incluir entre eles. Aí, muita cobrança, somente nas aulas de educação física, a monitoramento, os pais juntos. É lógico que a palavra que eu falei sobre onda é como uma pesquisa que você vai e volta, sempre a dúvida vai e volta, porque é como um artigo, uma contribuição que você vai, faz, daqui a pouco você faz outro, o mesmo artigo que você fez, você vai criando outros. O que eu quero dizer que a maioria das vezes assim, que teve uma pesquisa na Unicamp, vou citar o Rubem Alves, porque acho que ele fez parte da Unicamp, que um professor fez reflexão de psicologia, uma mestre, está fazendo mestrado, e o próprio doutor falou para ela fazer uma pesquisa, que ela estava analisando que a questão tinha pessoas que não eram normal, que eles estavam errando bastante. Foi ela ou ele, não lembro. Aí ele falou para ela assim, olhou assim para ela assim, falou, querido, então muitas vezes essa pessoa que não erra, ela tem problemas, não é dita como normal. E essa que você fala que erra, ela é dita como anormal, uma deficiência, um problema mental, uma disfunção mental, porque é lógico que nós não podemos se acomodar nos erros, mas temos que aprender com os erros para chegar a um aprendizado. Eu quero dizer o quê? Quando fica acumulando tanto provas, notas, memoriza e não sabiamente, não sabe pensar, o que acontece? Quando erra, o ovo quebra. Aí, em vez de o erro não é acostumado a errar entre as dificuldades que ocorrem, ela sempre foi treinado para acertar. É óbvio que é importante. Quero dizer que em questão de treinamentos, a questão de autoestima, autoajuda, mas a questão do ser humano tem os seus momentos que erram. No entanto, é lógico que tem as questões nas classificações de esporte, espetáculo, eu falei o esporte, memoráveis, que coloca a memória o que? Traumas, quando eu errei uma cesta, que toda a galera que estava junto riu, como ocorria, zombava, falava, não zombava não, você fazia um monte de, ou seja, palavras contrárias que você não ia conseguir. E a maioria das vezes, você se não é normal, na aula de educação física, embora a palavra, é lógico que tem algumas matérias que memorizamos, mas, consequentemente, memorizando, há um aprendizado. Aonde há um aprendizado, há outros aprendizados que você memorizou e vai haver o quê? Algo sábio no dia a dia diário. Quer dizer, a questão de que a
a maioria das vezes, a pessoa anormal, que seja como Albert Einstein, outros homens que foram ditos como analfabetos, problemas mentais, houve uma gravidade entre a sua consequência. Você vê alguns homens que tem um cantor, compositor, que ele não se enxergava. E ali no sentido de a visão de enxergar, ele teve que ter muito equilíbrio na audição e se adaptar naquele momento. Para alguns ali é um campo de quê? Anormal ou normal. Então, nós olhamos o conceito de normal em questões de acertos. Quando a pessoa errar, vai colocar tipo assim, uma chaminé tão grande, um trauma tão grande. Por exemplo, veja bem, a maioria dos intelectualistas, um tempo atrás, falava que não gostava muito de fazer educação física, que era muito cobrado, porque ali alguns falavam, aí, agora você sabe que você é melhor do que melhor, né? Que a mim. Você não é fera, então lá se destacava no esporte e no português o outro se destacava nos campos intelectuais. Aí você vê que a maioria das vezes você vai falar com o próprio aluno que ele está pensando, e quando você está jogando futebol, qualquer prática de jogos esportivos, esporte, você está pensando, você está sentindo, você está agindo. Mas é lógico que falta o quê? Uma motivação para que haja algo importante. Então, às vezes, ele é anormal na própria educação física. E poderia ser o quê? Um expert no campo de técnica. Então, às vezes, eu tive muita dificuldade nas aulas de educação física. Cabe a nós. As minhas notas, vocês podem perceber. Fiquei em destaque só nas séries iniciais. Mas as minhas dificuldades que eu tive, eu vi que eu era uma pessoa que era normal em questão de erros, para chegar a um acerto. Pode ver nas minhas aulas de educação física, no colegiado, somente a psicomotricidade, a recreação, muitas pessoas riram. Mas depois eu colocava em prática nas aulas, depois teórica e prática, depois do colegiado, eu ia para o ensino superior, que é onde é a escola pública, a escola onde eu estava atuando. E ali é algo interessante, porque ali eu ficava um nível de similar, igual eles, conversando sobre esse assunto, sobre capacidade, aonde eu cheguei e aonde eu devo chegar, sobre as questões de normais ou anormal. O que é a pessoa normal? Pessoa normal, o que é a pessoa normal? O que é a pessoa normal? Será que nessas questões em Márcia, encefálica, craniana, o que é a pessoa normal? O que é a pessoa anormal? São perguntas. Será que anormal vai ser um dia, 2 dias, 3 dias, um ano? O que é a pessoa anormal? A palavra é o que coloca uma essência que cobra muito, normal, normativo, que já acostumou, se adaptou nos erros, já colocou aquele conceito que ele é uma coisa que a própria utopia já colocou, que é uma pessoa marginalizada entre seus conceitos. Será que a pessoa anormal é aquele expert esperto, que não estudou muito, mas na sua gíria, no gingado, na vivência, na motrivivência da rua, na pedagogia da rua, na bolinha de gude, no birimbau, ou seja, no malandro, ou marginalizado? Ele é um brasileiro que foi escolhido lá no exterior, no pensamento exterior. Aonde tem um pensamento exterior, tem uma resistência de poder. Aonde tem um pensamento exterior, tem meios para se aprender. Aonde tem um pensamento exterior, tem maneiras para se conviver. Aonde há um pensamento exterior, há meios para sobreviver. Porque aonde há um pensamento exterior, há uma fonte de poder. E aonde também há de fonte de poder, a fonte de saber. E aonde a fonte de saber, a fonte de conhecer e reconhecer que nós somos esforçados, mesmo sendo normais ou anormais, diante das deficiências ou dificuldades que os homens ou mulheres colocam em nós. E nós colocamos também, diante desses fatos que acontecem, que é a própria educação motriz. A educação